Boa tarde. Meu nome é Alessandra e o meu grupo ficou responsável por apresentar sobre os atentados de 11 de setembro de 2001 e a guerra ao terror. Vou iniciar dizendo as causas e o contexto histórico do atentado. O atentado de 11 de setembro foram realizados pela Al-Qaeda, que na época era liderada por Osama Bin Laden, um árabe multimilionário e um dos fundadores dessa organização terrorista. As motivações que levaram Bin Laden e a Al-Qaeda a realizar os atentados contra os Estados Unidos são resultado de um longo processo que iniciou na década de 70. Levando em consideração esse contexto, a motivação do ataque foi a inimizade existente dos fundamentalistas islâmicos e os Estados Unidos, motivados pelas intervenções dos norte-americanos nas nações do Oriente Médio e por seu apoio ao Estado de Israel. Na década de 70, os Estados Unidos enfrentaram dois grandes desafios no Oriente Médio: a crise do petróleo e a Revolução Islâmica, que aconteceu no Irã. A primeira foi causada por um embargo feito pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que fez o valor do petróleo disparar no mercado internacional. E a segunda foi a Revolução Religiosa e Conservadora, que derrubou o governo pró-ocidental que existia no Irã e instaurou o regime xiita. Esse segundo acontecimento fez o governo norte-americano perder a aliança que tinha com o país, um de seus principais aliados na região. Esses acontecimentos fizeram com que a política estadunidense no Oriente Médio fosse alterada e passasse a ser mais agressiva. Em 1979, o Afeganistão, país com governo comunista, foi invadido por tropas soviéticas que vinham com o auxílio desse governo. E os Estados Unidos viram nisso uma ótima oportunidade de desestabilizar o seu maior adversário. Desde esse ano, passou a financiar desistências que existiam no interior do Afeganistão e lutavam contra o governo comunista. Essas forças rebeldes reuniram grupos que passaram a receber armas e dinheiros de norte-americanos e dos sauditas, que eram aliados dos Estados Unidos. Aqueles que queriam que essas forças derrubassem o governo comunista, o afegão, e atingissem a economia soviética. Anos depois, esses grupos, uma vez armados pelos próprios Estados Unidos e demais aliados, acabaram transformando-se em organizações fundamentalistas islâmicas. Azam convidou Bin Laden para ir ao Afeganistão, participar da luta contra a União Soviética. No entanto, em alguns anos depois, Azam e Bin Laden acabaram rompendo, quando Azam também resolveu lutar contra os muçulmanos. Com isso, Bin Laden acabou fundando a Al-Qaeda, que atualmente é uma das maiores organizações terroristas do mundo. E é isso. Bom dia, meu nome é Hilary e eu vou falar um pouco sobre a inimizade com os Estados Unidos. Até então, Bin Laden ele tinha contado com o apoio dos Estados Unidos na luta contra os comunistas. No entanto, a guerra do Golfo ela acabou azedando a relação que existia entre os dois países. Em 1990, o exército iraquiano invadiu Kuwait e fez com que a capital real, que a família real kuwaitiana se refugiasse na capital saudita, criando um clima de tensão entre o Iraque e a Arábia Saudita. A possibilidade de que houvesse um atrito era grande, e isso fez com que Osama Bin Laden oferecesse seus serviços para defender o território saudita. Bin Laden ele queria que a monarquia saudita contratasse ele e o seu grupo para poder defender o território, mas os sauditas eles se recusaram a aceitar a oferta e optaram por deixar que as tropas americanas garantissem sua segurança. A rejeição da sua proposta enfureceu Bin Laden, sob o argumento de que a presença dos estrangeiros fazendo a proteção do solo sagrado da Arábia Saudita era um sacrilégio. Isso porque lá ficavam as duas cidades sagradas para o Islã.
Depois de criticar o governo saudita, Bin Laden ele foi banido do país e se exilou no Sudão. Assim nasceu a inimizade de Bin Laden com os estadunidenses. Esse ódio de Bin Laden pelos Estados Unidos ele aumentou por muitas outras questões, como o apoio dos Estados Unidos ao Estado de Israel, o papel dos Estados Unidos na assinatura do Acordo de Paz entre Israel e Palestina na década de 1990 e a intervenção dos Estados Unidos em outros países islâmicos, como já havia sido citado pela Alessandra. Já no mesmo período, Bin Laden passou a defender a ideia de realizar um ataque contra os Estados Unidos. Agora vou falar um pouco sobre os fatos do atentado de 11 de setembro. Os atentados que ocorreram no dia 11 de setembro de 2001 foram realizados por 19 terroristas da organização Al-Qaeda. O início dos atentados ele se deu com sequestro de 4 aviões comerciais, sendo 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, que decolaram da costa leste dos Estados Unidos com direção à Califórnia. Os terroristas eles sequestraram o voo 11, o voo 77 e o voo 175 da American Airlines e o voo 93 da United Airlines. Esses decolaram na cidade de Boston, Washington e New York, com direção a Los Angeles e São Francisco. Dos 4 voos mencionados, 3 conseguiram atingir seus alvos, mas o 4º ele caiu antes de atingir seu alvo. Nesse dia, esses 19 terroristas eles embarcaram nas aeronaves e, quando já estavam no ar, eles renderam a tripulação e os passageiros e reajustaram as rotas para atingir os alvos. Tudo começou com o voo 11 da American Airlines, que decolou às 7h59 de Boston em direção a Los Angeles. Menos de 1 hora depois, às 8h46, o avião ele foi lançado contra a torre norte do World Trade Center, complexo comercial que ficava no coração da ilha de Manhattan. Menos de 20 minutos depois, o segundo avião, o voo 175 da American Airlines, foi lançado contra a torre sul, do World Trade Center, chocando contra a segunda torre exatamente às 9h03. Naquele momento, a empresa já estava fazendo a cobertura do ataque da primeira torre e acabou registrando o ataque contra a segunda torre, que foi televisionado ao vivo para o mundo inteiro. O terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, ele foi lançado contra o Pentágono, prédio que cedia o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, às 9h37. E o quarto avião, o voo 93 da United Airlines, ele caiu no interior do estado da Pensilvânia às 10h03. Na época, se especulou que esse avião ele seria lançado contra a Casa Branca, mas muitas evidências apontam que o alvo dele era possivelmente o Capitólio. Esse avião ele não atingiu o alvo porque os passageiros eles foram informados de que se tratava de atentado e então se rebelaram contra os terroristas que acabaram derrubando o avião antes do alvo previsto. Ao todo, os atentados de 11 de setembro causaram a morte de 2.996 pessoas. Entre o total de mortos foram 2.606 pessoas em Nova York, 246 pessoas morreram nos aviões, 125 no Pentágono, e 19 foram os terroristas que realizaram os atentados. A imagem mais destacada desse ataque ela foi o World Trade Center, pois depois, com o choque do avião, as torres gêmeas elas se incendiaram, e milhares de pessoas elas ficaram encurraladas nos andares mais altos do prédio e não conseguiram sair. E, enquanto isso, os bombeiros e socorristas eles conduziram o trabalho de evacuação do prédio. O incêndio que se iniciou nas torres gêmeas superaqueceu as estruturas do prédio e fez com que ambas caíssem. Às 9h59, a torre desabou e às 10h58 foi a vez da torre norte. A queda delas, elas afetaram as construções ao lado, danificando-as e espalhando o incêndio. Antes do atentado, o World Trade Center era um complexo que possuía 7 edifícios, que abrigavam centenas de empresas, das mais variadas áreas. Dentro desse complexo estavam as Torres Gêmeas, que foram inauguradas em 1973 e que possuíam 417 metros de altura, sendo uma das construções verticais mais altas do mundo. No dia do atentado, cerca de 15 mil pessoas estavam nelas e
Em meio ao desespero, muitas ficaram encurraladas pelo fogo e acabaram se lançando dos andares onde estavam e perdendo suas vidas. Agora a Verônica vai falar um pouco sobre as consequências do atentado e a Guerra do Terror. Como mencionado já, o ataque foi realizado pela Al-Qaeda, que na época era liderado por Osama Bin Laden. Não obstante, o grande nome que planejou os detalhes do atentado foi Khalid Sheikh Mohammed, não sei se é assim que pronuncia, um dos expoentes do grupo fundamentalista. Tanto Bin Laden quanto Khalid estiveram por trás de outros atentados contra os Estados Unidos também. Bin Laden participou do ataque contra a embaixada norte-americana no Quênia, em 1998, e Khalid esteve envolvido contra o ataque com um carro-bomba que destruiu a entrada do World Trade Center em 1993. E Bin Laden acabou sendo morto em 2011 e Khalid está preso sob jurisdição norte-americana desde 2003. As consequências do atentado. Depois dos atentados, a reação do governo norte-americano foi imediata e forçou no endurecimento das medidas de segurança no país, com grande foco nos aeroportos e na represália contra seus perpetradores. A revanche estadunidense deu-se por meio da invasão do Afeganistão ainda em 2011. A invasão do Afeganistão foi autorizada pelo então presidente dos Estados Unidos, George, e tinha dois objetivos: capturar Osama Bin Laden e derrubar o Talibã, o grupo que governava aquele país desde a década de 1990. A busca por Bin Laden deu-se porque ele reconheceu em vídeo ter sido o autor dos ataques. Os Estados Unidos procuraram derrubar o Talibã porque esse grupo governamental e fundamentalista abrigava o Al-Qaeda em seu território. Com a invasão do Afeganistão, os Estados Unidos iniciaram uma fase do que ficou conhecida como Guerra do Terror, que incluiu a invasão do Iraque 2 anos depois, em 2003. O governo talibã ele foi derrotado, mas a situação do Afeganistão nunca se estabilizou. Osama Bin Laden, como mencionado, ele foi morto por tropas americanas em seu esconderijo no Paquistão em 2011. E na questão de segurança, os norte-americanos reforçaram o combate contra a atuação do terrorismo no país, por meio de uma lei conhecida como Ato Patriota. Essa lei esteve em vigor até 2015 e permitiu ao governo interceptar ligações e mensagens telefônicas sem que fosse necessário obter autorização da justiça, por exemplo. Além disso, na questão da segurança dos voos, novas normas foram aprovadas, deixando o embarque de passageiro extremamente rígido. A partir de 2015, a legislação de combate ao terrorismo nos Estados Unidos sofreu modificação e passou a ser chamada USA Freedom Act. Não sei se é assim que pronuncia. E foi esse nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado.